Olá, boa noite. Meu nome é Salvador e eu sou professor de Física no Colégio Isaac Newton de Cuiabá. Hoje nós vamos trabalhar na aula 4 sobre as leis de Newton, ok? Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Então, vamos lá? Vamos começar pela primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. O que diz a lei de Newton? É importante, nesta introdução às leis de Newton, nós deixarmos claro que leis de Newton não se decora. Leis de Newton se entende. Tá? Se você entender as leis de Newton, você resolve qualquer questão que envolva as respectivas leis. Se você decorar os conceitos, dificilmente você vai acertar questões mais capciosas, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá. Primeira lei de Newton, lei da inércia, eu disse, nós podemos enunciar de diversas formas. Tá? Por exemplo, um corpo por si só não muda o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Um corpo por si só, por ele mesmo, né? Ou seja, esse seria um enunciado. Outro enunciado. Se a velocidade, a tendência dos corpos por inércia é manter a velocidade vetorial constante. Né? Ou seja, se a velocidade vetorial é constante nula ou constante não nula. Se for constante nula, nós temos o repouso. Se for constante não nula, nós temos o MRU. Outra maneira de enunciarmos a lei da inércia é a tendência dos corpos, por inércia, é se manterem em equilíbrio. Né? Equilíbrio que pode ser estático ou pode ser dinâmico. Se for estático, é o repouso. Se for dinâmico, é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, nesse esquema que nós temos aqui na tela, você observa uma coisa, estão as respostas para praticamente tudo sobre a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. A tendência dos corpos por inércia é manter a sua velocidade vetorial constante. Essa velocidade vetorial constante pode ser nula, o repouso, que é o equilíbrio estático, ou pode ser não nula, que é o MRU, que é o equilíbrio dinâmico. Então, se você disser a tendência dos corpos por inércia é se manter em repouso ou em movimento, não é o correto. O correto seria a tendência dos corpos por inércia é se manterem em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Veja bem, é a tendência, não é que o corpo vai ficar. Se agir em outras forças, vai modificar esse estado. Mas, por inércia, qualquer corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Qualquer corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Quando a gente fala isso, alguém pode dizer assim, mas olha, se eu pegar um plano horizontal e eu jogar um corpo sobre esse plano horizontal, ele vai terminar parando. Então, como é que é a tendência dele a continuar? A tendência dele é continuar em movimento. Ele vai parar, nesse exemplo citado, porque agiram forças que prejudicaram esse movimento, vamos dizer assim. Por exemplo, com força de atrito. Tá? Mas se não tivesse esse atrito, a tendência dele seria continuar em MRU infinitamente. Tá? Então, por isso que a gente diz por inércia, a tendência dos corpos é manterem com a velocidade vetorial constante, que pode ser constante nula ou pode ser constante não nula. Olha um exemplo aqui, clássico. Digamos que um corpo vai em MRU por uma estrada, por essa estrada aqui, um carro está indo em MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme.
Aí, na sequência deste movimento, nós temos uma curva aqui. Ora, por inércia, a tendência dos corpos é manterem em movimento retilíneo uniforme. Então, por isso, ele tem a tendência de sair aqui. Então, não é porque houve uma força centrífuga que tirou o carro de fora da curva. Nada disso. Né? A tendência dele é continuar em MRU. Por que ele faz a curva? Ele faz a curva porque a força de atrito dos pneus com a pista passa a agir para o centro da curva, fazendo o papel da força centrípeta, cuja função é modificar a direção da velocidade. Então, a tendência dele seria continuar em MRU nessa pista, ele ia sair fora dessa curva, mas ele consegue fazer a curva, por quê? Porque a força de atrito aqui, virando o pneu, virando a roda, a força de atrito passa a agir para o centro da curva, fazendo o papel da força centrípeta, modificando a direção da velocidade. Então, a tendência dele seria continuar em MRU, por inércia, e não porque agiu uma força centrífuga que tirou o carro para fora da curva. Ah, Salvador, mas então não existe força centrífuga? Para referenciais inerciais, não existe força centrífuga. Tá? O que vem a ser um referencial inercial? A Terra é um referencial inercial por aproximação. Porque lá atrás diz que, a definição diz que a referencial inercial é aquele que tem aceleração nula em relação às estrelas fixas. O Sol é considerado uma estrela fixa. Tá? E aí a Terra, por aproximação, despreza-se a aceleração que ela tenha em relação ao Sol. A rigor, é óbvio, lá na gravitação universal, nós vamos estudar que a Terra tem uma aceleração em relação ao Sol e tal. Mas para movimentos menores que 24 horas, nós desprezamos essa aceleração que a Terra tem em relação ao Sol e consideraremos o planeta Terra como um referencial inercial. E todos os referenciais que tiverem aceleração nula em relação à Terra serão considerados referenciais inerciais. Então, para referenciais inerciais, repito, não existe força centrífuga. Ele sai fora da curva aí pela tendência em continuar com a velocidade que ele tinha por inércia, e não que agiu uma força centrífuga puxando o carro para fora da curva. Quando eu giro uma pedra, um corpo com um fio, tá? Se esse fio arrebentar, o corpo vai sair tangente à curva. Não é uma força centrífuga que está puxando o carro, força centrífuga? Não. Onde ele arrebenta, deixa de agir a força centrípeta, porque o fio, a corda está fazendo papel, essa tração está fazendo papel da força centrípeta. Ela arrebentando, deixa de agir a força centrípeta e, por inércia, a tendência do corpo é continuar em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então, para referenciais inerciais, não existe força centrífuga. Ok? Mas alguém falou que existe força centrífuga aí. Também falam que existe duende Saci Pererê. Perfeito? Tá? Para referenciais inerciais, não existe força centrífuga. A justificativa é a inércia, a tendência dos corpos que ele tem continuar com a velocidade vetorial constante, CMRU, ele tem a tendência em continuar em MRU. Se for em repouso, ele tem a tendência em continuar em repouso. Perfeito? Combinado? Olha esse caso aqui. Todo corpo em movimento tende a continuar em MRU. Esse, o cavalo cavaleiro, me correu uma reta, digamos assim, MRU.
Quando chegou na hora de pular esse obstáculo aqui, o cavalo refugou, né? Travou aí. A tendência deles é continuar em MRU. Então, a tendência desse cavaleiro aqui é continuar em MRU, e por isso que ele vai cair. Por quê? Porque ele tem a tendência em continuar em movimento. Então, o cavalo freou, a tendência do corpo é continuar em movimento, por isso ele vai cair, com certeza. Tá? Quando você está num ônibus, uma pessoa está num ônibus, a pessoa está de pé ali, o ônibus está em MRU, ele dá uma freada brusca. Agora, se a pessoa não segurar, ela vai cair. Vai cair por quê? Porque ele estava em movimento, tem a tendência em continuar em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, se um carro faz uma curva brusca para a esquerda e a porta abre, o corpo é jogado para a direita. Agiu uma força centrífuga e puxando o corpo, nada disso. Não é a força centrífuga que puxou o corpo, coisa nenhuma. É que a tendência dos corpos é continuar em movimento que tinha. O carro ia em movimento retilíneo, virou bruscamente. A tendência do corpo que está lá dentro é continuar em movimento retilíneo uniforme. E não porque agiu uma força centrífuga. Ah, professor, mas então não existe força centrífuga. Alto lá. Para referenciais não inerciais, pode-se admitir a força centrífuga. Então, vamos supor, o carro fez a curva, quando o referencial é o próprio carro, as pessoas estão lá dentro, aí esse corpo, essa pessoa que é jogada fora, aí, nesse caso, em relação ao carro, que é um referencial não inercial, porque ele está acelerado, aí nós podemos admitir a força centrífuga, tá? Nesse caso, para referenciais não inercial. Agora, quando o referencial é a Terra, quando o referencial é inercial, não existe força centrífuga. A justificativa é justamente a inércia, a propriedade que os corpos têm em repouso e continuar em repouso. Em movimento, continuar em movimento retilíneo e uniforme. Essa é a primeira lei de Newton que discutimos, ou lei da inércia. Perfeito? Vamos em frente. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, ou princípio da proporcionalidade. Segundo a lei de Newton, para aquele estudante menos experiente, né? F igual a MA, F igual a MA, e aplica F igual a MA aqui e ali. Cuidado com isso. A segunda lei de Newton não diz que força é igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Não uma força qualquer, né? Porque se nós consideramos uma força qualquer igual a massa vezes aceleração, nós vamos incorrer em muitos erros. Tá? A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Observe aqui, tá? A força é uma grandeza vetorial, por isso está setinha aqui de vetor, e a aceleração é uma grandeza vetorial também, por quê? E você observa que a massa não tem seta aqui, o m. Por quê? Porque é uma grandeza escalar, tá? Grandeza escalar, lembrando que grandezas vetoriais são aquelas que, para serem perfeitamente definidas, necessitam de intensidade, direção e sentido, que a intensidade é o módulo mais a unidade. Uma grandeza vetorial só fica perfeitamente definida se tiver as três características ao mesmo tempo. Duas delas apenas não definem. Tá? Então, a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Outra característica fundamental.
a força e a aceleração resultantes sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? Porque a massa é um escalar. Então, por isso, força resultante e aceleração sempre terão a mesma direção e sentido. Ah, então força é igual a aceleração. Não, 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 nada, nada. Ah, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E eles têm, essas duas grandezas, força e aceleração, a mesma direção e sentido, mas não são iguais. Né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Olha aí, ó, exemplificando, aqui uma força sendo aplicada, aí vai ter uma força resultante aí que vai produzir uma aceleração. Perfeito? Este exemplo aqui é importante, um clássico, não é? Nós temos um corpo sobre um plano horizontal, tá? E nesse corpo agem várias forças, não é? Várias forças. Observem a força peso que a Terra exerce no corpo, a força normal que a superfície está exercendo no corpo, uma força externa, que é F, que alguém, alguma coisa está aplicando, e também uma força entre as superfícies aqui, que é a força de atrito, devido a essa a rugosidade entre as superfícies, a força de atrito. Então, neste exemplo aqui, um plano horizontal, um corpo sujeito à ação dessas forças aí, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Observem como então ele vai se deslocar num plano horizontal, essa força F sendo maior que a força de atrito, ele vai se deslocar da esquerda para a direita, num plano horizontal. Então, no plano vertical não tem movimento, a normal anula o peso e a normal anula o peso, sobraram essas duas. Portanto, a força resultante vai ser a força F menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Por quê? Porque a segunda lei de Newton diz claramente força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós observamos todas as forças aqui e de todas essas quatro forças tiramos a força resultante. Mais uma vez, né, revisando, normal anulou peso, sobraram essas duas, está indo para a direita, então a força resultante será a força F menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, observe uma coisa. Se eu pego numa situação como essa, eu pego a força F igual a MA, F igual a MA, aplico esta força F apenas é igual a massa vezes a aceleração, perdi a questão. Por quê? Porque existe a força de atrito. Então, não é qualquer força que é igual a massa vezes a aceleração. Sempre será a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando falarem, quando você ler, quando você deparar com F igual a MA, cuidado, né? Força resultante, essa F não é qualquer F, é a força resultante, a que resulta de todas as forças aplicadas no corpo. Perfeito? Por isso, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton. Beleza, moçada? Vamos em frente? Unidade no Sistema Internacional de Unidades. Clássico, né? Unidade, força, Newton, massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Força em Newton, massa em quilograma, aceleração em metro por segundo ao quadrado. Posteriormente, noutra aula futura, nós vamos discutir muito sobre essa questão das unidades, do sistema de unidades, do sistema internacional de unidades. Perfeito? Aqui nós temos duas observações importantes.
Primeira, nós temos, mantendo a massa, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Exatamente. F igual a ma. Não é? Veja só, F igual a ma. Tá? Se eu mantenho a massa, força e aceleração são diretamente proporcionais. Se aumentar uma, aumenta a outra. Se diminuir uma, diminui a outra. Perfeito? Então, por isso, mantendo a massa, força e aceleração são diretamente proporcionais. A outra observação, mantendo a força, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Vamos voltar lá? Mantendo a força, presta atenção, então, se eu aumentar a massa, diminui a aceleração. Mantendo a força, se eu diminuir a massa, vai aumentar a aceleração. Então, mantendo a força, massa e aceleração serão grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Se uma aumenta, a outra diminui. E assim por diante. Perfeito? Ok? Vamos em frente. A terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton ou lei da ação e reação. Muito importante também. Essa teoria, esses conceitos são muito importantes. Quando eu falo para vocês, né, as leis de Newton devem ser entendidas, devem ser interpretadas e não decoradas. Tá? Por causa de todas essas observações aqui que nós estamos falando. Tá? Por exemplo, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Não basta você saber o enunciado, não é? Alguns sabem de cor. Toda força de ação corresponde a uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Não é? A toda força de ação corresponde a uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Não é? Então, eu costumo dizer o seguinte: se A exerce uma força em B, pelo princípio da ação e reação, B exerce uma força em A. Perfeito? Se a aranha arranha o jarro arranha a aranha. E por aí afora. Né? Se uma pessoa dá um murro na parede, a parede reage com uma força de mesma intensidade. Por isso que a pessoa pode quebrar a mão, né? Se esse murro for um murro violento numa parede, ele pode quebrar a mão. Por quê? Porque a mesma força que ele exerce na parede é também aplicada. A reação vai ser de mesmo módulo. Tá? Perfeito? Olhem aqui, gente. Considerações, um exemplo clássico. Tá? Eu estou falando isso porque envolve, algumas vezes, os iniciantes. Não é? O aluno, quando vê a primeira vez isso aqui, está estudando as leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, aí um corpo sobre uma mesa, por exemplo, como é esse caso aí, age o peso é normal. Né? Aí está aí o peso, e fala, qual que é a reação do peso? Normal. Pronto. Errou a questão. Não é? Normal é a reação do peso? Não, lógico que não. A toda a força de ação existe uma reação do mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Mas vejamos o seguinte. Olha só. Quando você quer achar o par, ação e reação, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Bom, se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. Então, primeira conclusão, são forças que agem sempre em corpos diferentes. Ação e reação sempre são aplicadas em corpo diferente. Se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. Então, nunca você vai ter ação e reação no mesmo corpo. Começa por aí. E normal e peso aqui, normal e peso estão agindo no mesmo corpo.
Perfeito? Então, cuidado com isso. Normal não é a reação do peso. Ah, mas qual é a reação do peso? Então, vejam só. Que sempre você faz essa pergunta. Você quer achar o par ação e reação? O que é a força-peso? Força-peso é a força que a Terra exerce no corpo. Então, a reação é que o corpo exerce na Terra. Se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. Se aranha arranha o arranha aranha. Então, se o peso é a força que a Terra exerce no corpo, este é o peso, a reação é que o corpo exerce na Terra. São forças de mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. São forças iguais? Não. Não são força, força é grandeza vetorial. Então, duas forças para serem iguais têm que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ação e reação têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. E sentidos opostos. Tá? Outra coisa, outra informação importantíssima, observação importante. Não se define resultante para ação e reação. Lógico. Não se define. Por quê? Porque você vai falar em resultante de forças que agem num corpo. Ação e reação agem em corpos diferentes. Como é que nós vamos falar em resultante? Sempre é resultante de forças que agem num corpo, ou no máximo no conjunto de corpos. Tá? Então, ação e reação agem em corpo diferente, não se define resultante para ação e reação. Então, aqui nesta tela, nós temos observações importantíssimas. Muito menos resultante nula. Por quê? Ora, se não se fala em resultante, não se define resultante para ação e reação, como é que eu vou falar em resultante nula? Uma força aplicada num corpo, outra força aplicada no outro, eu vou falar em resultante nula? Nunca! Agora, são forças de mesma natureza. O que significa? Se uma força de campo, a reação é de campo. Se uma força de contato, a reação é de contato. O que é força? Quais são as forças de campo? São forças que agem à distância. Por exemplo, força peso, uma força gravitacional, ela age à distância, não precisa estar o corpo estar colado ali na Terra para ter peso. Força magnética também age à distância. Tá? E são forças de campo. E força de contato? Força de contato, como o próprio nome já diz, exige que tenhamos o contato para ser classificada como tal. Ah, mas, professor, você falou que a normal não é a reação do peso, a reação do peso está na Terra. Perfeito. Então, qual é a reação da normal? Então, se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. O que é normal? A normal é a força que a superfície, no caso a mesa, exerce no corpo. Então, a reação é que o corpo exerce na mesa. Então, N menos N, olha aqui, tá? N menos N formam um par ação e reação. Uma age no corpo, outra age na mesa, na superfície. P e menos P formam um outro par ação e reação. Uma age no corpo, outra age na Terra. E P e N? P e N não formam um par ação e reação. Ah, o Salvador, esse corpo está aí, está em repouso, anormal, anula o peso. Anula, sim, anormal, anula o peso. Mas não tem nada a ver com ação e reação. Perfeito? A reação do peso está na Terra, tá? E a reação da normal está na mesa, na superfície. Perfeito? E por isso, e última observação, ação e reação não se equilibram. Por quê? Porque são forças aplicadas em corpos diferentes. Tá? São forças aplicadas em corpos diferentes. Portanto, ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes, não se define resultante para ação e reação, muito menos resultante nula. Tá? São forças de mesma natureza,
Se uma é de campo, a outra tem que ser de campo. Se uma é de contato, a outra tem que ser de contato. Você jamais você vai ter uma ação de campo e a reação de contato, por exemplo. Tá? Nunca. Tá? Ação e reação não se equilibram, porque são aplicadas em corpos diferentes, não se fala em resultante. Então, essas observações aqui são fundamentais para o caso da teoria, dos conceitos de terceira lei de Newton. Dificilmente uma questão no vestibular vai falar sobre a terceira lei de Newton pedindo um enunciado. A toda a força de ação corresponde uma força de reação de mesmo modo, na mesma direção, em sentidos opostos. Eles vão pegar aqui, são nessas observações importantíssimas, nessas características aqui, que o bicho pega quando se fala em terceira lei de Newton. Perfeito, pessoal? Então, nesta aula, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar uma revisada na primeira, segunda e terceira lei de Newton e resolver alguns exercícios que já estão listados aqui, né? E que nós resolveremos na próxima aula. Falou? Perfeito? Então, para vocês, muito obrigado e até a próxima aula.